A gente está iniciando, né, hoje uma nova série de mensagens a respeito de você atrai, né, aquilo que você honra. E hoje eu quero trazer uma exposição a respeito dos evangelhos. A gente vai passar um pouco falando sobre o evangelho de João, principalmente o de João e o de Mateus, para falar um pouco sobre isso que a gente chama, né, de um integrante dentro da cultura do cristão, que é o fato da honra. Antes disso, né, eu quero dizer algo que para quem frequenta o Enraizado já é familiar. Mas quando a gente fala sobre a cultura do Filho de Deus, é algo que a gente precisa compreender. Toda a Bíblia, ela pode ser compreendida, ela pode ser entendida de uma maneira muito simples. Para quem já construiu alguma casa, para quem trabalha com construção civil ou algo do tipo, vai conseguir ver uma similaridade muito grande com o que é a Bíblia do começo ao fim. A gente inicia a Bíblia, né, Deus tratando a terra como um lugar sem forma e vazio. Então a gente vê como um terreno, a gente vê ali nascendo um jardim, então a gente vê como um terreno baldio, né, em que pessoas habitam aquilo ali, é construído algo. A gente vem no Evangelho, a gente já vê Jesus falando sobre os fundamentos, né, sobre esta pedra, eu fundamento a igreja e etc. E a gente termina a Bíblia com a promessa de uma cidade chamada Nova Jerusalém. Então o projeto da Bíblia, ela se dá pela construção de um povo, seja ela sobre a cidade, sobre a cultura, e este povo, né, que habita essa cidade, ele já foi criado. Somos nós chamados filhos de Deus. Então esse projeto de cidade, a Nova Jerusalém, ela, como qualquer civilização, como qualquer cidade, ela possui uma cultura. Então qual que é a cultura, né? Quando a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre idioma, a gente vai falar sobre modo de vestir, a gente vai falar sobre usos e costumes, e a gente vai falar também sobre personalidade, né? Sobre características da personalidade. O mesmo acontece quando a gente fala sobre filhos de Deus. E aí o que é interessante da gente falar sobre isso é que eu não quero que você saia daqui essa noite com o desejo de honrar mais, com o desejo de ser uma pessoa que honra mais, ser uma pessoa que de fato honre mais as pessoas. Pô, que loucura que é essa? Porque é o seguinte, quando a gente fala sobre o Filho de Deus, a gente está falando sobre uma cultura em que nós somos. Você não consegue se tornar algo que você já é. Então desejar ser uma pessoa honrosa é como eu desejar que essa guitarra seja uma guitarra. Não faz sentido isso. Então o que a gente precisa buscar quando a gente estuda a palavra de Deus é conhecermos e que o que a gente conhece sobre o quem nós somos possa ser manifestado. Então a cultura da honra é algo que já é impresso em nós. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus que honra, é um Deus de honra. Então nós precisamos conhecer qual é o comportamento então que eu devo ter perante a esse assunto, né? A gente vive num conflito de culturas. Então, os grandes desafios que a gente enfrenta e os maiores embates em que a igreja, né, sofre, ou os assuntos, os argumentos, seja você na sua escola, no seu trabalho, sempre vai ser sobre uma questão sobre qual a cultura que você tem comparado com o que é a cultura bíblica. Então, você sempre vai estar brigando ali de um jeito de fazer e as pessoas esperando que você haja de uma maneira A ou B e o mundo esperando que você haja de uma maneira A ou B, e como que você vai conseguir orientar as suas ações, entendendo qual é a cultura do povo em que você pertence. Então esse pertencimento a um povo exige que você conheça a cultura desse povo. Se você for para o Japão, sem você saber falar japonês, você terá muita dificuldade de conseguir compreender. Você não vai conseguir se comunicar com esse povo, você não vai conseguir aproveitar a sua viagem, se você não vai conseguir fazer, com certeza a sua trajetória lá vai ser frustrante. O mesmo acontece para uma pessoa que vive, né, em um ambiente em que é o povo de Deus, em que almeja morar, né, na Nova Jerusalém e não conhece a cultura desse povo. E falando, né, sobre isso, o que você honra, você atrai, a gente vai tocar num assunto, numa característica do Filho de Deus, que é a honra. Então a gente pode trazer que a honra é parte da cultura do Filho de Deus. Então vamos compreender um pouco mais lá, um pouco mais sobre isso, né? A gente vai conseguir entender melhor com alguns exemplos sobre como a gente vai conhecer, né, quem nós de fato somos. A palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade não é aprender a verdade. Então a gente já está vendo novamente isso tocando nesse assunto. Então aqui a gente vai conseguir, e eu quero que você crie essa expectativa de que você não vai sair daqui por algo que você deve tornar. Então use esse momento para desaprender coisas que te ensinaram durante o tempo.
para desaprender costumes, desaprender velhas práticas e simplesmente ser quem Deus criou você para que você seja. Amém? Bom, a gente vive uma cultura em que é natural, e principalmente no Brasil, uma cultura de desonra. Se eu pedir para que você olhe para a pessoa ao seu lado, né, e cite 3 elogios a essa pessoa, honre ela com 3 palavras, com certeza vai ser mais difícil do que se eu pedir para que você desonre ela e fale 3 palavras ofensivas. Então a cultura da desonra é muito mais impregnada, principalmente na cultura brasileira, do que a cultura da honra. Né? Se você hoje for, principalmente os homens, né, se você for no futebol, qualquer coisa do tipo, se você elogia, né, o Rodrigo vai jogar bola depois, já veio de uniforme, mas ele chegar no futebol lá e ele falar, caramba, cara, falar para um amigo dele lá no meio do jogo, cara, como que você está bonito hoje? Com certeza o grupo não vai aceitar isso de uma maneira muito boa. Agora, se ele falar que o cara está ridículo, está normal, é o que acontece toda quarta-feira, certamente. Então, a honra, ela não é algo impregnado em nossa cultura, a gente está mais acostumado à desonra. Eu não sou uma pessoa que acompanha, por exemplo, Fórmula 1, né? Mas a gente tem um caso fatídico do que aconteceu no Brasil, que é o seguinte, as pessoas elas correm, né, desde o kart a vida inteira e tem que se esforçar, né, durante toda a vida para conseguir ser um piloto de Fórmula 1, é o ápice de alguém que é piloto de alta velocidade, né? E aí você seleciona ali dos 20 melhores do mundo, né? E você faz a corrida, que é o que é a corrida da Fórmula 1. Eu não entendo muito dos detalhes. Mas todo país, quando acontece a corrida lá, existe uma gama de fãs, né? Que vai acompanhar aquele esportista que representa o seu próprio país. E normalmente você vai lá, você vai ver pessoas com bandeira, pessoas que amam a pessoa, pessoas que admiram o trabalho dessa pessoa, e você vai ver a pessoa chega em 20, nunca ganhou nada, fica em 19º. E aqui a gente teve um brasileiro, né, recente, ainda vivo, né, que é o Rubens Barrichello, que ele não somente foi um dos 20 melhores, mas durante 7 temporadas correu na melhor escuderia que existia, né? E por conta de chegar em segundo lugar, de ser o segundo melhor piloto do mundo, a gente desonra a imagem dele, né? Então a gente está mais acostumado a desonrar imagens do que a honrar essas imagens. E isso não começou, né? Isso não é algo específico do Brasil. Isso existe há muito tempo e é o que a gente vai entender o porquê que essa cultura ela é tão impregnada em nós. Amém? Eu queria que abrissem em João 13. Vamos ler o texto de João 13. Deixa eu abrir aqui também. Versículo 1 mesmo. O Evangelho de João, ele foi escrito pelo discípulo João, né? O discípulo amado. Acredita-se que ele andou com Jesus quando ele tinha 15 anos, dos 15 aos 18 anos. E ele escreveu o evangelho dele só próximo aos 80 anos. Então, o evangelho de João ele é muito diferente das 3 abordagens que acontecem, né, nos evangelhos sinópticos, que é de Mateus, Marcos e João. Mateus, Marcos e Lucas. Então, o evangelho de João ele é um evangelho muito mais filosófico. Então a gente vai ter uma abordagem muito diferente para compreender o que está acontecendo ali, né? Então ele tinha um desejo, né? O seu objetivo era lembrar desses fatos que aconteceram há 70 anos antes na vida dele, aproximadamente, e com isso, né, conseguir falar sobre qual era a teologia de Cristo. Quem era Cristo, assim, que de fato Deus, né, fez um ato chamado kenosis, que é quando um Deus deixa de ser Deus para ser de fato homem. E ele fez o ato de morrer na cruz por nós. Então aqui ele está contando um caso que aconteceu com ele, né, que ele presenciou. Que é o seguinte, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do teu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Esse versículo é muito importante, tá? Muito importante. Eu vou ler novamente o versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água
numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-o com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? E respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas lave os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Exagerado pra caramba. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando Jesus terminou de lavar os pés, tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Vamos parar por aqui. Você viu que ele está dando um sermão nos discípulos? Ele fala assim: vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui? É porque estava rolando uma discussão nesse momento. Então assim, Jesus, existia um costume que era o seguinte, né? As mesas daquela época, elas eram bem baixas. Então você sentava bem próximo ao chão e você sentava com os pés para trás. E como você andava de sandália, a pé, areia e etc., os pés eram muito sujos. Então existia um costume que antes das refeições, o menor escravo da casa lavava o pé das pessoas que iriam jantar ali. Então isso era um costume, era muito comum isso. Só que Jesus estava numa casa emprestada e ali não existia nenhum escravo. Então não existia nenhum escravo para lavar os pés. Então quando eles chegaram naquela casa, estava rolando uma conversa do seguinte: quem vai lavar os pés de quem? Quem então vai lavar os nossos pés? Porque alguém teria que lavar. Era um costume de que você não lavaria seu próprio pé. Da onde você está tirando isso? Tá, vamos achar esse texto, que aí vocês vão entender o que estava acontecendo ali. Qual que é o assunto que estava na mesa? Lucas 22:14, por favor. Isso é uma coisa muito importante de que você leia a Bíblia. O fato de saber que os evangelhos, eles contam os mesmos fatos, é muito interessante de buscar os mesmos acontecimentos em mais de um evangelho. Terão mais informações sobre isso. Então aqui, 22:14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Isso aqui é o mesmo acontecimento, é o mesmo momento, está falando sobre a mesma ceia. Tá? Só que aqui a gente vai ver Lucas. Imagina que a importância que João dá é para o que Jesus fazia. Mas os três evangelhos, eles falam muito sobre o que os discípulos faziam, e cada um na sua versão, cada um na sua visão. Lucas aqui, enquanto um médico em que escreveu o evangelho, ele tinha uma responsabilidade de falar sobre todos os fatos. Então ele junta aqui as informações. Qual que era a discussão que estava acontecendo? Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram à mesa e lhes disse: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Aqui, calma aí rapidinho. Isso, certinho. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. O 16. Recebendo o cálice, ele deu graça e disse: Tomem isso e partilhem um com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo. Aqui. Este é o meu corpo, que... Me perdi aqui... Este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Essa é a cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual daqueles iria fazer aquilo. Então, assim, está falando sobre o mesmo acontecimento ali. Certo? E surgiu um outro assunto. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Por que eles estavam preocupados com isso? Porque eles queriam saber, na verdade, quem era o menor. E aí a gente vai começar a entender o que é honra e desonra.
O primeiro princípio em que acontece a desonra é quando nós não sabemos quem nós somos. A desonra, ela começa inicialmente quando nós não sabemos quem verdadeiramente nós somos. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, a gente tem um comportamento de um órfão. Quando a gente vive no mundo, antes da gente encontrar com Jesus, antes de Jesus salvar a nossa vida, nós temos um comportamento de um órfão. O comportamento de um órfão em um orfanato é um comportamento de competição. É um comportamento em que ele precisa ser melhor ou que o outro seja pior para que ele sempre se destaque. E é assim que começa o entendimento sobre desonra. E aí eu quero trazer para você um entendimento muito prático sobre isso e que tire a ansiedade da sua alma do que você deseja ser, fazer ou se tornar, tá? Não existe nenhum título, não existe nenhum nível mais alto do que ser filho de Deus. Então eu não sei o que atrás do que você está correndo, tá? Fala para a pessoa que está do seu lado o seguinte: você está no ápice da sua vida. Não existe um nível mais alto do que ser filho de Deus. Não existe isso. Quando você de fato entende o nível que você está, você não tem preocupação em ser honrado com isso, certo? Quando você tem tranquilidade de quem você é, ou que você tem, ou que você faz, você não tem preocupação com a imagem que você deixará de passará ou deixará de passar. Você só se preocupa com isso quando você é órfão. Certo? Um filho dentro da casa do pai não precisa ficar se comportando como filho, porque ele já é filho, certo? O fato de um dono de uma empresa ficar no caixa, limpar, né, varrer a frente da empresa, não faz com que ele seja o faxineiro. Ele continua sendo o dono da empresa. Então ele só tem crise na alma quando ele não sabe verdadeiramente quem ele é. E é aí que a gente começa a desonrar as pessoas. Nós começamos a desonrar as pessoas quando nós não assumimos essa posição de filho de Deus, nos comportamos como órfãos, e assim a gente precisa que o outro seja menosprezado para que a gente seja alguma coisa. Então a gente começa a discutir, e é isso que estava acontecendo aqui entre os discípulos. Os discípulos estavam discutindo o seguinte: quem é o maior? E aí um falou: mas eu sou mais velho, mas eu fui tal pessoa, eu sou formado, eu sou doutor, E é isso que eles estavam se preocupando. Só que não existiria nenhum nível mais alto do que ser filho de Deus. Agora vamos voltar lá em João 13 e vamos ver o que Jesus, o que João está falando, que caiu a ficha, né? Que Jesus sabia antes dele levantar. João 13, no versículo 3. João 13, versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura e foi lavar os pés dos discípulos. Sabe o que ele está dizendo? É o seguinte: enquanto vocês estão aí discutindo qual de vocês é o maior, eu sei quem eu sou, então eu vou limpar o pé de vocês, e vocês discutem aí. Enquanto vocês estão competindo, qual de vocês é o mais importante aqui, pode deixar que eu lavo o pé de vocês. É isso que ele está dizendo. Porque ele não consegue, ninguém vai conseguir humilhar Jesus, porque ele já se humilhava. É isso que ele ensinou. Ninguém conseguiria menosprezar Jesus, porque ele já falou: se você quiser ser o primeiro, seja o último. Se você quiser ser o maior, seja o menor. Então, enquanto ele viu aquela discussão, ele se levantou, tirou a capa dele e foi lavar os pés dos discípulos. É isso que ele foi fazer. E é isso que a gente precisa entender sobre a questão da honra. Esse é o primeiro princípio. Se a gente não compreender quem de fato nós somos, nós não conseguiremos honrar as pessoas da maneira correta. E quem nós somos? Por isso que eu quero dizer para vocês que não adianta, né, a gente buscar ser uma pessoa mais honrosa. A gente precisa compreender que a gente já nasceu, já foi criado dentro desse cenário. É o seguinte: no ano de 1989 foi encontrada uma garota, né, por uma assistência social chamada Oksana Mayala. Ela chamava, foi na Rússia que isso aconteceu. Ela foi encontrada com 6 anos de idade e ela foi criada durante 4 anos, ela foi encontrada com 8 anos de idade, foi criada 6 anos como cachorro.
Quando ela tinha 2 anos de idade, a mãe dela queria um homem, então a mãe dela expulsou ela de casa, fez ela morar no canil e dava comida para ela. Ela nunca foi maltratada, mas ela foi criada com os cachorros. E 6 anos depois ela foi encontrada por uma assistência, ela não falava, ela latia, ela coçava a orelha dela com o pé, ela não conseguia se comunicar, ela comia ração, ela de fato achava que ela era um cachorro. Ela foi resgatada e eles tiveram que transformar ela em humano? Não. Eles tiveram que contar quem ela era. É muito diferente. Isso foi rápido? O comportamento dela mudou da noite para o dia? Já se passaram muitos anos e até hoje ela ainda tem dificuldade de viver em sociedade. E é aqui que tem a primeira revelação sobre quem nós somos. O maior milagre que Jesus vai fazer na sua vida é conseguir fazer com que você seja o que Ele criou você para ser. Essa é a maior transformação que acontece. A gente não precisa pegar, essa menina, ela não precisou ser transformada em um ser humano, ela sempre foi um ser humano. Ela podia latir, ela podia achar que era um cachorro, as pessoas poderiam até julgar que ela de fato era um cachorro, a mãe dela podia tratar ela como um cachorro, mas isso não a transformava em um cachorro. Ela continuava sendo um ser humano. É por isso que o princípio da honra, ele nasce do seguinte: nós não podemos julgar as pessoas pelo estado em que ela está, mas lembrar quem ela é. Ainda que nós ou os outros andem como cachorro, latam, nós precisamos entender que elas não são aquele comportamento, em que elas não são daquela forma. Por isso que, vamos trazer isso para a gente, né, para a gente não aplicar isso nos outros, mas por isso que a gente tem que entender que mesmo que a honra seja algo desafiador para você, você foi criado para honrar. Você não foi criado para desonrar. Alguém te enganou, porque você só precisa conhecer a verdade. Quem faz proposta para que você se torne é o diabo. O diabo lá no Éden, ele ofereceu a maçã para que o quê? Porque você se tornará como Deus. O diabo te faz proposta para te tornar alguma coisa. É o diabo que coloca os desejos do que você quer ser, do que você quer ter. Né? A gente tem uma máxima do seguinte: essa pessoa vai ser alguém na vida, como se ela não fosse ninguém. Então a gente associa o que? A faculdade, ou o trabalho, ou a conquista, ou o bem, como ser alguém. Então a gente foi ensinado de uma maneira errada. Então o princípio de quem nós somos, ele precisa ser desaprendido e não aprendido. Amém? Fez sentido? Bom, eu ia dar o exemplo do Mowgli aqui, mas eu achei esse caso mais legal. Mas o Mowgli é um exemplo desse. Bom, E o que acontece quando a gente desonra os outros, né? Aqui a gente está falando sobre desonrar os outros. O princípio que acontece da desonra dos outros é quando a gente começa a taxá-lo por quem a gente acha que ele é, por como nós compreendemos que ele deveria ser, ou pelo fato de como ele está, e não entendendo quem ele de fato era. Jesus na mesa, ele viu os discípulos sujos, ele sabia que Judas ali, ele era um traidor, mas ele entendia quem de fato ele era chamado a ser, qual a capacidade de manifestar a ser que ele tinha. O que nós temos capacidade de manifestar? Nós devemos buscar manifestar a honra, porque isso está já programado, isso já está dentro de nós. E por que Jesus, ele nos ensina esse comportamento? Ele nos ensina esse comportamento porque na cruz, quando as pessoas estavam espancando, torturando, o que ele fala? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sabe o que Jesus está dizendo? É o seguinte: Pai, essa pessoa que está me torturando, eu quero viver com ela no céu para sempre. Eu quero que, Pai, essa pessoa que está cuspindo em mim, eu quero que o Senhor salve ela. Essa pessoa que está me espancando, eu quero viver a eternidade com ela. É isso que Jesus está dizendo com essa oração. É isso que ele está rogando ao Pai. Sabe por quê? Porque quando a honra é nossa natureza, quando a honra é algo que existe dentro de nós, ela não pode ser desligada. Jesus, ele não conseguia desligar a honra. Ele não honrava a pessoa por quem ela era ou por que ela estava fazendo. Ele honrava o que ela estava fazendo naquele momento, mas de fato por quem ela era e pelo que ela tinha capacidade de manifestar. A honra, ela é um comportamento que deve ser para nós um hábito em que ele não pode ser desligado. Quando a gente começa a manifestar essa honra, ele não pode ser um comportamento em que a gente
consegue parar de tê-lo. Hoje a gente tem um conceito de honra que é muito comum, que é chamado networking. Essa é a falsa honra do mundo. Sabe o que é essa honra? Eu te honro porque este relacionamento pode me trazer benefícios pela posição que você está hoje. Esse é o tipo de honra, é a pessoa boazinha, a gente boa. Então ela honra de acordo com o que essa pessoa representa para ela ou pode oferecer. Jesus, ele não era assim. Então quando a honra não é um comportamento racional e se torna uma natureza, a gente não consegue desligá-la. Essa é a busca de ser um filho de Deus. Então, entender que a honra faz parte de nossa natureza, ela não precisa mais ser racionalizada, ela precisa ser manifestada. Amém? Bom, e como que acontece isso? Vamos entender desde quando isso existe, né? Como que essa desonra, ela se estruturou. Jesus, ele tinha uma habilidade de profetizar os destinos das pessoas. Ele encontrava um pescador e falava, te farei pescador de homens. Ele enxergava o potencial daquela pessoa. Ele tratava as pessoas, independente de quem fosse, por conta de quem ele sabia que elas eram e como elas foram criadas. Mas nós não conseguimos fazer isso com tanta plenitude, certo? E vamos mostrar aqui que os discípulos também tinham dificuldade. Um dos discípulos de Jesus foi um cara chamado Mateus. Mateus, na verdade, se chamava Levi. Levi significa atado a, e Mateus significa presente de Deus. Jesus, ele tinha um costume, né, de quando ele chamava um discípulo, ele usava um nome grego para essa pessoa. Então ele dava um novo nome. Só que isso acontecia na Bíblia durante toda a história. A gente via Abraão chamando-se Abraão. A gente vê Paulo, né, que antes se chamava Saulo. A gente vê essa mudança de nome. E Mateus, ele era chamado Levi, quando ele foi chamado por Jesus. Vamos abrir em Marcos 2,14, porque a gente vai falar sobre esse chamado de Levi. O discípulo Marcos aqui, né, ele foi um dos 70 discípulos, ele não andou diretamente com Jesus, mas ele foi um dos 70, e provavelmente ele foi o sobrinho de Barnabé, chamado também de João Marcos. Ele escreve esse evangelho, provavelmente é um dos mais antigos, é o mais antigo, e ele comenta aqui sobre o chamado desse cara, desse Mateus. E ele diz o seguinte, passando por ali, Jesus, né, passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e seguiu. O que Marcos está dizendo aqui? Jesus foi e viu Levi, filho de Alfeu. Marcos está dizendo o seguinte, Jesus foi e viu o sobrenome desse cara. Ele viu que ele era filho de Alfeu. Não sei se ser filho de Alfeu era uma coisa muito legal, nossa, ele é filho de Alfeu. Ou se era muito ruim, falar, caramba, ele é filho de Alfeu. Não sei, mas Marcos está dizendo aqui que Jesus viu um sobrenome. Marcos está escrevendo aqui que ele encontrou com Levi, que era filho de alguém. Marcos entende que Jesus viu ali um sobrenome de alguém, viu uma família ali, certo? Agora vamos em Lucas 5:27, para ver como que Lucas fala sobre o chamado de Mateus. Lucas 5:27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. O que Lucas fala? Ele viu a profissão desse cara. Ele viu um publicano. E nesse caso aqui é até ofensivo. Ser um publicano era um cara que negou o seu próprio povo. É comparado a um político corrupto. Então ele cobrava impostos. Então assim, imagina que hoje a gente já tem desvio de verba de imposto. Imagina na época que não existia um controle. Então a pessoa que trabalhava como publicano e na coletoria, ele era um corrupto. Então quando ele diz o seguinte, ele viu ali um publicano chamado Levi. Lucas está dando uma ênfase de que Jesus chamou um cara que era publicano. E aqui é que a gente começa a se confundir. Então, às vezes, a gente acha que Deus vê na gente a nossa família. Às vezes, a gente acha que Deus vê na gente a nossa habilidade, a nossa profissão, o que a gente sabe fazer. Mas vamos pegar o que Mateus nos conta sobre isso? Porque eu quero a experiência de Mateus. Porque Mateus foi o cara que foi chamado. Mateus foi de fato o cara que Jesus foi e chamou. Como que Mateus conta o seu próprio chamado? Mateus 9:9.
livro de Mateus 9:9. Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus, ele descreve o seguinte: Jesus não viu Levi, Jesus viu Mateus. Jesus não viu quem era atado a, Jesus viu presente de Deus. Jesus não nos encontrou vendo quem nós estávamos, ele viu quem nós somos e o que nós poderíamos manifestar a ser. E é aqui que está o princípio de a gente conseguir entender a honra. O problema é que quando a gente olha para as pessoas, nós enxergamos como elas estão, nós enxergamos qual é a família dela, nós enxergamos qual é a profissão dela, mas nós esquecemos que ela é, antes de tudo isso, um Mateus, um presente de Deus. E esse é o comportamento que a gente vê aqui na forma como Jesus chama Mateus. Jesus em momento algum chamou Levi, ele já chamou Mateus. Esse era o sentimento de Mateus. O sentimento de Mateus é que Jesus, ele ignorou o que ele estava fazendo, ele ignorou de quem era filho e se preocupou com de fato quem ele era. O que a gente acha que Deus vê na gente? Qual a nossa concepção do que Deus vê na gente? Será que a gente tem a concepção de que ele vê na gente Levi ou Mateus? Será que a gente acha que Jesus, ele vê na gente, ele enxerga e nós somos importantes para ele por qual família nós somos, por como nós nos comportamos, por o que a gente sabe fazer? Sabe, como é nosso entendimento sobre isso? Então, o entendimento de saber que nós somos filhos de Deus, ele nos permite enxergar, assim como nós enxergamos a nós como Mateus, mas também o outro como Mateus. Mas também enxergar as outras pessoas com a possibilidade, com o potencial do que ela pode ser, do que ela pode se tornar. Isso não é ignorar o estado dessa pessoa, é simplesmente saber quem de fato ela é. Se a gente for passar aqui por algumas ruas, né, principalmente ali a Nelson Dávila e etc., nós vamos encontrar mulheres que estão se prostituindo, mas nós temos que entender que elas não são prostitutas. Elas não nasceram para ser aquilo. Elas foram enganadas de que elas são aquilo e vivem por tanto tempo, assim como a menina que foi criada por somente 6 anos como cachorro e por 30 anos sofre as consequências disso, porque alguém tem que contar para ela quem de fato ela é. Alguém tem que levantar, enquanto estão brigando quem é o maior, alguém tem que levantar com uma toalha e uma bacia e lavar o pé. Porque o fato de como ela está não representa quem de fato ela é. Assim como Jesus, ele está aqui nos ensinando a fazer. Então, o nosso comportamento enquanto cristão é contar a realidade das pessoas, é contar quem de fato elas são. Quando nós falamos para uma pessoa, você é uma bênção, isso existia muito antigamente, assim, eu lembro dessa cultura, assim, com as pessoas que são cristãs, principalmente evangélicas, há muito tempo, né, que era tipo, o filho faz bagunça e a pessoa fala, nossa, mas é uma bênção, você é uma bênção, e profetizar isso, né, existia esse ensino. Isso não significa que a pessoa está ignorando o estado, é que de fato é uma bênção, ele não foi chamado para ser aquilo. Sabe? O quanto nós estamos tratando as pessoas, honrando as pessoas, respeitando as pessoas por como elas estão, certo? Quantas vezes nós estamos sendo limitados a somente ser agradável, educado e até mesmo honroso por conta da posição que essa pessoa está? E quantas vezes nós somos desonrosos por conta dela não estar na posição em que nós desejamos? A gente deve honrar uma pessoa que é rica, e nós também devemos honrar uma pessoa que é pobre, porque isso pertence à nossa natureza e não ao nosso racional. Nós devemos tratar da mesma maneira e a mesma coisa, porque ambas as pessoas estão neste ápice, que é de fato ser filho de Deus. Independente se essa pessoa é como essa menina que foi encontrada na Rússia e se comporta como cachorro, assim como nós ambos somos o quê? Seres humanos. O que nós somos não muda pelo fato em que nós nos comportamos. O problema é que muitas vezes nós temos nos limitado, nós temos comportado e ficando somente com a parte ruim. Certo? Eu acredito que com uma frequência diária eu precise trocar a fralda do Davi, certo? Certo? Você troca a fralda dele. E por muitas vezes, quando você acaba de trocar a fralda, o que ele faz? Suja a fralda dele. Você tem que trocar de novo a fralda dele, certo? E você joga quem? Você joga a fralda fora ou a criança? Você joga a fralda fora e fica com a criança.
Quando Jesus ele diz que nós precisamos ser perfeitos como o nosso Pai é perfeito, o comportamento é que nós desejamos agir como um pai. Então qual que é o princípio em que a gente ser honroso? É tratar as pessoas sem ignorar aquela situação, mas sabendo quem elas são. O pastor André e a Marildo não ignora o fato de que o Davi está sujo, não ignora o cheiro, reconhece o estágio, mas sabe que ali está o seu filho. Então eles limpam o seu filho, jogam a fralda fora, certo? E ficam com a criança, é isso, né? Cadê o Davi? Eu acho que o Davi sumiu. É uma fralda ali. E muitas vezes a gente faz isso. Você quer saber como que é isso? É quando a gente senta e vai falar de alguém e fala a parte ruim. A gente joga o filho fora e fica com a fralda. É quando a gente pega uma roda para desonrar a imagem das outras pessoas, falando do que? Da fralda, não da pessoa. A gente esquece quem elas são. Muitas vezes quando a gente vê uma pessoa ou a gente escuta uma atitude, a gente faz o quê? A gente fica com a fralda e mata a criança. A gente torna mais importante essa sujeira, nos incomoda mais o cheiro do que o filho. O pai não faz isso. Se ele fizesse isso, nós não estaríamos aqui. O comportamento em que Jesus nos chama de honra é de que nós só conseguiremos ser como filhos de Deus, nós conseguimos ser chamados filhos de Deus, quando nós de fato entendemos isso. Quando entendemos que nós, ainda que estejamos sujos, assim como os discípulos estavam, Jesus ele entende que ali é um discípulo. Jesus ele entende aquilo. E nós precisamos tratar com honra as outras pessoas, entendendo que a forma de como ela está não é quem ela é. A gente precisa ter um compromisso. Não nos basta simplesmente ser agradável. Jesus ele não nos chama a somente não fazer o mal, ele nos chama a fazer o bem. Não trata somente, né? Isso é muito comum, né? Que é o quê? É como se o Davi fizesse a necessidade dele na fralda lá, e você falasse, que fofinho, etc., ele não limpasse. Isso não é a atitude de um pai. Isso. E esse é o comportamento em que nós precisamos ser. Você ver uma situação, estar de uma forma, não significa aceitar aquilo, ignorar aquilo, mas significa entender que muito mais importante do que aquilo é quem nós verdadeiramente somos em Deus. A situação, o estado em que nós nos encontramos não transforma a nossa identidade. Os ambientes de desonra, eles são estruturados, né? Os ambientes de desonra, eles são alimentados pelo nosso comportamento de esquecer as pessoas pelo que elas são e nós focarmos em como elas estão. Que a gente consiga entender esse princípio e buscar, principalmente pela forma como Jesus ele coloca essa verdade, de que a gente consiga tratar isso em nós e entendemos que essa é a nossa natureza. Isso é uma nossa natureza, nós somos chamados a ser isso. E existem princípios para isso. Nós só conseguimos ser considerados filhos de Deus desde que tenhamos essas atitudes. Se você acha que é o levantar a mão e aceitar Jesus que te torna filho de Deus e que faz com que você seja chamado filho de Deus e etc., não é só isso. Tá? Isso é um comportamento. É entender essa natureza, essa busca constante de fazer com que essa natureza que existe dentro de nós, ela possa ser manifestada. E com isso a gente precisa ter, né, uma orientação muito simples de como Deus pode nos ajudar a fazer isso. Amém? Bom, e como que a gente consegue, né, fazer isso? Até vai ser repetitivo, porque a gente estava falando um pouco sobre isso ontem no Enraizados, mas Jesus, ele nos dá uma orientação muito simples a respeito disso, e que a gente conhece como o Pai Nosso. Tá? O Pai Nosso é um princípio de como nós fazemos para honrar as pessoas. Existem ali princípios que nos estabelecem como nós devemos comportar para que possamos ser chamados filhos de Deus. Certo? Quando a gente fala sobre o Pai Nosso, existe uma frase que a gente conhece no Pai Nosso, que é: santificado seja o seu nome. Certo? Todo mundo lembra dessa parte? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Qual que é o objetivo dessa frase? Qual que é o objetivo disso? Santificado seja o seu nome. Eu vou dar um outro exemplo. Eu dei esse exemplo no começo aqui da ministração. Se eu falar assim, que essa guitarra seja uma guitarra, o que vocês vão entender com isso?
Que não faz nenhum sentido, já é, certo? Então, quando a gente fala sobre santificado seja o seu nome, não é um desejo que o nome de Deus seja santo, não é um desejo. Não tem nome mais santo que o de Deus. Então, falar que santificado não significa que ele tornará o nome de Deus mais santo. Significa que a santidade do nome de Deus ele precisa ser manifestada. E como que a santidade do nome de Deus ela pode ser manifestada? Com a nossa atitude. Então, o princípio do começo da oração é entender que o nosso Pai, que está no céu, ele precisa que o nosso comportamento manifeste a santidade do nome dele. Então, quando a gente tem o desejo de que o nome de Deus seja santo, quando nós temos ali a vontade, o pedido de que o nome de Deus seja santo, é uma responsabilidade que é atribuída a nós. Então, nós temos um primeiro comportamento, que é, enquanto representantes de Cristo, nós comportemos como filhos de Deus para que a manifestação do nome dele aconteça, para que a santidade do nome dele possa ser manifestada entre nós. Quando a gente entende isso, nós conseguimos nos comportar como de fato um filho perfeito se comporta. O final, né? O final desse texto, ele há essa recomendação sobre que nós precisamos ser perfeitos assim como nosso Pai é perfeito. Ter a cultura da honra é parte do ser perfeito. O que é ser perfeito? Ontem falávamos sobre isso. Quando a gente fala sobre a palavra perfeição, nós temos um entendimento que foi ensinado na escola. Todas as ciências que nós aprendemos, eles nascem da mãe de todas as ciências. A mãe de todas as ciências é a filosofia. O pai da filosofia é o entendimento de Sócrates. Sócrates, grego. Então, todas as ciências nascem do grego. Tudo que a gente aprende na escola, durante a nossa vida, é baseado no entendimento grego. E o conceito grego de perfeição é a simetria, a geometria da coisa. É a estética da coisa. Mas o contexto do que está sendo falado aqui e como conclui o Pai Nosso é o contexto hebreu daquilo, é o contexto judeu da perfeição. O contexto judeu da perfeição é algo que age da maneira que foi projetado a agir. Certo? Se essa cadeira eu consigo sentar nela, ela é perfeita. Ela pode ser linda, ela pode ser incrível, ela pode ser de ouro, só que se eu não conseguir sentar nela, ela é imperfeita. O conceito grego acharia ela perfeita, ela é um item de decoração. Mas algo agir de acordo com o que foi projetado a ser. Então, sermos perfeitos como nosso Pai é perfeito é entendermos ser e manifestarmos a forma como Ele nos construiu. Nós fomos construídos à sua imagem e semelhança. Isso significa que nós temos hábitos, comportamentos e verdades dentro de nós que nós precisamos manifestar. Estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, é conhecer sobre nós. A palavra de Deus não é o manual da vida, ela é o nosso manual. É o nosso manual, Ele nos fez com um manual. Então, se nós fôssemos um produto, a Bíblia seria o manual de quem nós somos. Então, que a gente use esse tempo para que a gente possa refletir sobre todas as mentiras ou todas os sofismas e todas as filosofias que contrariam essa cultura. A cultura de honrar e você conseguir atrair, né, aquilo que você honra, é você atrair simplesmente a sua realidade, a sua manifestação. A gente conseguir manifestar aquilo que a gente era, é como se nós fôssemos um cômodo em que nós vivíamos apertados e trancados. Jesus, ele simplesmente mostra que a sua casa é maior, que aquele cômodo que você vivia não é a sua realidade. Talvez você estava morando no quintal da sua casa. Então, quando a gente entende isso e a gente busca isso, que a gente tem um comportamento profético sobre as coisas. Que nós paremos de olhar as outras pessoas e tratar as outras pessoas como Levi, mas que nós possamos tratar essas pessoas como Mateus. Que nós olhemos as outras pessoas e até mesmo as nossas atitudes e entendemos que aquilo ali não é quem nós de fato somos. Eu não sei qual que é o desafio que você enfrenta, qual é o comportamento, qual é o temperamento que você luta, ou a atitude que você tem e que você não gostaria de ter. Eu quero que você entenda e haja com isso de maneira profética, de que aquilo ali é simplesmente a situação de como você está. Isso, vou dar uma recomendação em que eu não faço parte do grupo, mas é uma questão que eu não ouço mais falar tanto quanto ouvia, mas é principalmente os pais, né? Será que os pais estão mais perdendo tempo de tratar os filhos por como eles estão, do que de fato profetizando e dando a realidade de quem eles de fato são? Será que os pais não estão tratando os filhos como Levi, e falando sobre publicano, ou sobre filho de Alfeu e etc., do que Mateus, presente de Deus?
Então que a gente tenha essa compreensão e consigamos alimentar os nossos relacionamentos baseados no quem as pessoas de fato são. Que a gente consiga transformar isso em algo natural, certo? A Bíblia diz, né, sobre a questão dos nossos atos, né, que a mão esquerda não saiba, né, que a mão direita não saiba o que a esquerda fez, a esquerda não saiba o que a direita fez. O que isso está dizendo? Que isso se torna um hábito, que isso seja semelhante a você dirigir. Você não presta mais atenção do momento que você passa a marcha, que você liga a seta, isso é um hábito para você. Honrar as pessoas deve ser algo que, manifestando a nossa natureza, isso seja um hábito. Então, não deve ser um desafio racional dentro de um relacionamento a fidelidade. Não deve ser um desafio racional entre uma casa, o filho respeitar os pais. Não deve ser um relacionamento racional de um pai profetizar sobre o filho. Aquilo tem que ser natural, porque aquilo é um hábito que existe dentro da nossa cultura. Que isso se torne cada dia um exercício, que a gente possa profetizar caminhos, né? Que a gente possa definir caminhos proféticos para o nosso negócio, para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, da mesma forma em que Mateus lembra da forma como Jesus o viu. Jesus, quando ele nos encontrou com um comportamento de publicano, sendo filho de alguém, com os nossos problemas familiares, com a nossa herança, mas ele viu na gente não quem como a gente estava, mas quem ele iria manifestar em ser. Que a gente fique calmo com essa ansiedade de se tornar alguém. Nós já somos algo que não tem nada mais a ser conquistado. Quando a gente busca, né, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não significa que a gente vai buscar primeiro a base e o recheio disso virá. A gente está buscando a única coisa que importa, certo? Lidar com as outras coisas, lidar com os outros objetivos, lidar com as nossas outras aspirações, ela não consegue ter importância a partir do momento em que a gente compreende o que é ser filho de Deus. Então que a gente tenha a cultura da honra como uma realidade em nossa vida. Que a gente pense nos momentos em que a gente está agindo como alguém que foi enganado para agir. Eu sei que a gente tem um entendimento sobre temperamentos, mas eu quero te dizer um fato. Se o seu temperamento, se o seu comportamento, ele é diferente do que a cultura, do que a Bíblia diz que você foi criado para fazer, isso não é seu temperamento, isso não é seu comportamento. Então, se você quiser entender sobre isso, você pode ler Mateus 5, vai ter o Sermão da Montanha ali, que vai falar sobre quem nós somos de fato. Certo? Então que a gente busque a focar muito em nossos deveres, nosso dever, nosso compromisso de ser filho de Deus. O nosso compromisso de manifestar quem nós somos. Nós somos feitos para honrar as outras pessoas, nós somos feitos para enxergar o destino profético das pessoas, nós não fomos feitos, criados, não é da nossa natureza desonrar essas pessoas, seja perto dessa pessoa, ou seja longe dessa pessoa. Todos esses foram comportamentos que nos ensinaram. Então que a gente use isso para profetizar o que nós precisamos desaprender. Que a gente pegue nossas atitudes, nossos comportamentos que divergem da palavra de Deus e que a gente possa profetizar de que aquilo ali não é quem eu sou, pode ser quem eu estou. E que a gente fique com o filho e a gente não fique com a fralda. Que a gente fique com o que é santo, com o que é profético, que a gente fique com Mateus e não com a sujeira daquilo. Que a gente foque em honrar as pessoas pelo que elas foram criadas a ser e não somente por como elas estão. Porque da mesma forma em que um dia a gente deixar alguém sozinho pelo fato dele não representar mais algo que me interessa ou que me representa, nós também ficaremos sozinhos. Então, a gente atrai o que a gente honra e também a gente atrai o que a gente desonra. Da mesma forma que medites, será medido. Se a gente fica com essa sujeira, se a gente se preocupa quem é o maior, se a gente, enquanto Jesus está fazendo esse trabalho, se a gente está mais preocupado com isso, em algum momento nós seremos a consequência daquilo, nós sofreremos a consequência daquilo. Nós sentiremos o que é conquistar o que você busca, o que é ter aquilo que você quer e esse sentimento não vir. Porque não há sentimento maior do que ser filho de Deus. Depois, se você tem a crença, e eu vou dar algo que possa te desanimar, mas se você de fato acredita que Jesus te encontrou em um determinado momento e que Ele te mostrou o que é ser filho de Deus, o que você sentiu naquele dia é
muito maior do que qualquer coisa que você possa sentir. Então, toda vez que você tiver uma bênção muito grande, uma conquista, não há milagre que vá trazer para você um sentimento maior do que esse. Não significa que você vai ficar frio, é porque não tem coisa maior do que isso. Eu gosto de dar o exemplo que é como você ir na Disney e no outro dia você ir no Parque de Caraguá. Não tem nenhuma graça, gente. Não tem graça. Então, se você de fato viu o que é ser filho de Deus, nada mais importa. E aí você não tem preocupação de ficar nos círculos de discussão, sabendo quem é o maior. Mas sim, você levanta, pega a toalha e vai contar às pessoas. Nós temos o compromisso de contar às pessoas. De contar às pessoas por que elas foram criadas. Contar às pessoas como elas foram criadas. Qual é a cultura que foi criada. Essa é a realidade dela. Nós somos chamados a tratar as pessoas, a levar essa mensagem, assim como essa menina que foi tratada como cachorro, a contar a essas pessoas de que elas não são aquilo que elas estão. A gente foi para honrar e se preocupar com isso, certo? Então tem um comportamento que é destinar, que é profetizar esses caminhos proféticos, esses destinos proféticos nas pessoas e não frequentar ambientes em que desonram as pessoas, ficando com a sujeira e esquecendo que aquela pessoa é um filho de Deus. Amém?